Eu sempre digo aqui que o coração, ele é uma porta que só tem tranca, maçaneta por dentro. Ou seja, só nós podemos abrir. Deus, ele bate, Jesus, ele bate, o Espírito Santo bate, mas ele jamais irá arrombar a porta do seu coração. Jamais ele irá quebrar a porta do seu coração para entrar nele. É necessário que você tome essa atitude. É necessário que você realmente fale, não, eu quero que a minha vida seja transformada. E se o amor é Cristo, se o amor é esse Deus maravilhoso, se o amor é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro e muda a nossa vida, então eu quero convidá-lo nessa manhã para de fato fazer morada no meu coração. Este mundo, querido, tem nos oferecido tanta coisa, que tem nos afastado da presença de Deus. Muitas vezes são alegrias passageiras, são prazeres passageiros, são situações que nos trazem ali um momento de festa, de alegria, de descontração, mas quando de fato a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite para dormir, é aí que nós entendemos o quão sozinho nós somos, o quão sozinho nós estamos, o quão sozinho a gente se encontra naquela situação. Porque às vezes uma roda de amigos, de pessoas que batem nas suas costas, que bebe junto com você, que festeja junto com você, que viaja junto com você, não é o que você precisa de fato para preencher o vazio do seu coração. Sempre irá faltar alguma coisa. E tenha certeza que o que está faltando é o principal, a presença de Deus. Porque isso sim nos traz alegria completa. Eu quero iniciar aqui lendo um dos salmos de Davi, o Salmo 28, que diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo, não me arrastes com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Retribui-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Visto que não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de alegria. Com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Louvado seja Deus. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Deus realmente ele é aquele que quer o nosso bem o tempo todo. Esse mundo nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, passamos por problemas, passamos por várias fases da nossa vida. Mas quando nós temos esse Deus maravilhoso no qual nós confiamos, nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Porque nós sabemos que Deus está conosco. E se o Senhor está conosco, a quem nós vamos temer? Que situação nós iremos temer? Que problemas irá nos derrubar? Que problemas irá fazer com que a gente venha se prostrar diante de uma situação? Tenho certeza que cada um de vocês que está aí nos ouvindo nesse momento tem uma história de perda, tem uma história de algum prejuízo na vida, tem uma história de algum momento que passou uma angústia terrível, né? Para mim, por exemplo, o momento mais duro da minha vida, de tudo que eu já enfrentei, de todas as dificuldades financeiras, materiais e tudo mais que eu já enfrentei na minha vida, para mim, o momento mais difícil e marcante até hoje foi a perda da minha mãe, em março de 2009. Para mim foi como se tivessem retirado o meu chão naquela situação. Quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, estávamos a caminho de São José do Rio Preto, íamos, né, lá para o hospital onde ela estava passando pela cirurgia. No meio do caminho aconteceu um acidente de carro, né, infelizmente uma banda daqueles pneus de caminhão recalchutados soltou de um caminhão e na pista eu acabei batendo naquilo, quase capotei o carro. Estava eu, a Adriana, que era minha noiva naquela situação, e a minha irmã. Quase que o carro capota e seria ali talvez mais 3 vítimas. Então o diabo naquele dia ele tentou acabar com a minha vida também, com a vida da Adriana, com a vida da minha irmã. E quando nós estávamos ali sendo socorridos pelo pessoal da Autobahn, Bandeirantes, né, chegou para nós a notícia de que minha mãe tinha acabado de falecer. Eu me lembro que eu me desesperei e eu não sei porquê, eu corri, eu fui correndo por meio da pista. Ou seja, o sentimento foi tão desesperador que eu perdi a noção de onde eu estava e eu fui correndo pro meio da pista. Imagina, correr pro meio da Bandeirantes. E eu me lembro que a Adriana pulou em cima de mim e me derrubou no chão e conseguiu me segurar.
Porque talvez eu teria até me matado aquele dia. Talvez inconsciente, mas devido à consequência do que havia acontecido, né, eu acabei tomando essa atitude. Mas graças a Deus, Deus poupou a minha vida naquele dia, né, a Adriana acabou me segurando ali, pulou em cima de mim, me derrubou no chão, e depois eu voltei em si, o pessoal do Autoban ali do Socorro começou a nos ajudar, mas para mim foi o pior dia da minha vida. Eu imaginei que eu não conseguiria me recuperar quando eu perdi a minha mãe, porque era uma pessoa que para mim era meu porto seguro, era meu norte, né, sempre foi a minha grande heroína. Eu conto muito sobre ela aqui nesse podcast, desde que nós começamos. Né? Então, e depois aí veio a situação com a minha irmã ficou num desespero tão grande, ela não conseguia se recuperar daquilo, e passou uma semana, passou 2, e a minha irmã muito triste, deprimida, eu falei, poxa, minha irmã vai entrar numa depressão, por conta da situação, e eu falei, só somos nós, eu não tenho mais a quem recorrer, é eu, minha irmã, e eu vou recorrer a quem? E eu me lembro que teve um dia que eu, na cozinha, minha irmã, na sala, desesperada, chorando, ela gritava, de tanto que ela chorava. Eu na cozinha, eu ali prostrado, eu falei, Deus, me ajuda, porque como que eu vou lidar com essa situação? Eu não posso deixar a minha irmã também agora entrar em depressão, e essa depressão virar algo profundo, ela via até perder a vida. Ela já era casada, tinha 2 filhas, e eu tomei uma atitude ali, eu bati o pé, levantei, respirei fundo, fui lá na sala, lembro que eu grudei nos braços da minha irmã, falei, olha, chega. A partir de hoje, chega. O nosso luto termina aqui. A gente vai ter que, né, se levantar, juntar os cacos e tocar a nossa vida. Porque, infelizmente, a nossa mãe já se foi. Não tem mais o que fazer. Agora nós temos uma escolha. Levantar a cabeça, juntar os cacos e reconstruir a nossa vida, ou nos afundarmos na depressão, da tristeza do luto eterno. E dali em diante, eu me lembro que tanto a minha vida como a vida da minha irmã teve uma mudança de chave. Nós nos levantamos, enxugamos as lágrimas, com muita dor no coração, porque o luto, ele é lícito. O luto, ele é necessário. Mas nós temos que também entender que em algum momento esse luto tem que acabar. Porque nós precisamos seguir. Nós precisamos continuar avançando. A nossa vida continua. Né? Foi uma perda irreparável. Né? Não tem como mensurar perder uma mãe. Mas nós tínhamos que continuar vivendo. E daquele momento em diante, nós resolvemos mudar a nossa vida. E eu me lembro bem que, dali em diante, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. Grandes coisas. Então, isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Há situações que parece que é para nossa morte, que parece que é para acabar com a nossa vida. Talvez você esteja passando exatamente o que eu passei naquela situação. Talvez você tenha perdido um parente querido, alguém muito próximo de você. Talvez você tenha perdido o seu emprego que você gostava tanto, que você amava tanto. Talvez você tenha perdido algo muito valoroso na tua vida. Seja pessoal, seja material, seja sentimental, né? Quantas frustrações o diabo tenta nos lançar todos os dias para nos afastar, para nos entristecer, para nos derrubar, para nos colocar numa situação de fracassado. Mas nós temos que, em alguma hora, buscar forças para nos levantarmos desse pó, para nos levantarmos dessa situação que temporariamente, né, mostra até que é para o nosso fim, mas nos levantarmos. Sabe, sacudir de fato a poeira, juntar os cacos, entregar de novo esse vaso na mão do oleiro e falar, Senhor, cuida de mim. Foi o que eu fiz naquele dia. Falei, Senhor, só o Senhor pode cuidar de nós nesse momento. É só o Senhor que nós temos, então nos ajude. E assim Deus o fez. E Deus quer fazer isso também na tua vida. Sabe, querido, às vezes nós perdemos coisas e nós entendemos que com o tempo vai passando, nós falamos, poxa, sobrevivi. Né? E Deus vai nos trazendo restauração, vai trabalhando em nós, vai mudando nosso coração, vai realmente curando as feridas, tirando os traumas, tirando toda aquela angústia do prejuízo. E em algum momento tudo isso vai virar para nós história e aprendizado. Hoje, o que me resta é a saudade da minha mãe. É a saudade. Talvez, não sei se será possível um dia entender por que ela foi embora tão cedo. Mas simplesmente eu tenho que aceitar, porque essa é a vontade de Deus. Deus é o dono da vida. Deus é o dono de todas as coisas. Então tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe o propósito. E em algum momento nós vamos entender isso. Em algum momento. Hoje eu entendo tudo isso. Hoje eu já estou em paz. Sei que a minha mãe está em paz. Sei que ela está com o Senhor, porque era uma mulher de fibra, de oração, guerreira, valente, crente no Senhor. E ela morreu em paz. E Deus tem cuidado dela. Então que você nesta manhã também possa entender isso, que as perdas que muitas vezes acontecem na nossa vida não é para nos trazer tristeza. Ficamos tristes naquele momento, mas o Senhor quer renovar a nossa alegria. O Senhor quer renovar de novo a nossa esperança e quer trazer para nós um novo tempo de conquista. Né? Se nós pegarmos, por exemplo,
o livro de Neemias, né? Esse profeta de Deus que viveu na época em que o povo estava ali no exílio da Babilônia, e ele entristecido, né, por conta disso, porque ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém tinham sido destruídas e queimadas, e ele se entristeceu naquele momento. Mas o Senhor, né, o tocou e ele falou com o rei, e o rei permitiu que ele fosse de volta para Jerusalém para reconstruir os muros e as portas da cidade. E ele se alegrou muito, né, quando tudo isso aconteceu. Lá em Neemias 8:10 diz assim, ó, disse-lhe mais, ide, comei e bebei do melhor, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias estava numa situação de perda também. Ele havia visto a destruição dos muros das portas de Jerusalém. E ele se entristeceu, porque aquela era uma cidade abençoada, era uma cidade de promessa, era uma cidade que tinha realmente a palavra de Deus sobre ela. E de repente enfrentou a situação de destruição, destruiu os muros, destruiu as portas, né? O que significa os muros e as portas? Os muros significam a segurança e as portas o acesso. Então muitas vezes o diabo tem tentado derrubar os seus muros, que são as proteções que Deus tem colocado ao seu redor. E também o diabo tem tentado destruir as portas por onde você tem acesso ao Senhor. Então que nesta manhã você possa entender que Deus quer reconstruir toda essa segurança à sua volta. E Deus também quer ter acesso a essa porta, que é a porta de acesso entre você e a presença de Deus. Que você possa entender que o que você necessita é estar caminhando segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Espírito Santo, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele tem realmente se levantado o tempo todo para trazer angústia, tristeza e derrota sobre o povo. Mas o Senhor tem uma outra opção para você. O Senhor tem uma outra porta para você. Sabe uma coisa que me chama muita atenção em relação a Satanás, o nosso inimigo? Ele é perseverante. Ele é perseverante. Sabe por quê? Primeiro, ele não dorme, ele não descansa. É 24 horas tentando atormentar. 24 horas bolando planos para destruir a humanidade. 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, planejando algo para derrubar a humanidade, para tentar levar almas para o inferno. E sabe por quê? Ele já sabe que ele é um derrotado. O diabo já sabe o fim dele, ele já é um condenado. Só que ainda assim ele não desiste. Ainda assim ele não cessa, ele não para. Ele se organiza junto com os seus demônios e não para. É 24 horas tentando fazer com que pessoas caminhem juntamente com ele. Então eu quero que você entenda uma coisa, se o nosso inimigo é perseverante, se o nosso inimigo não cessa, se o nosso inimigo não dorme, não para, por que nós vamos parar? Por que nós vamos desistir? Por que nós vamos se acostumar ou aceitar tal situação na nossa vida? Não! Se nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus que tudo pode, é o dono da vida, é o dono do ouro, é o dono da prata, a saúde está nele, a vitória está nele. Por que então que nós esmorecemos muitas vezes? Você já deve ter ouvido situações onde pessoas até estavam aparentemente saudáveis, né, bem. De repente sente lá uma dor, sente lá um mal-estar, sente lá alguma coisa que incomoda, vai ao médico. O médico pede ali alguns exames e de repente vem o diagnóstico. Olha, eu tenho uma notícia não muito agradável para te dar, mas você está com câncer, por exemplo. Aquela pessoa, quando ouve aquela palavra, quando ouve aquele diagnóstico, ela pode até estar bem fisicamente, aparentemente bem, mas a hora que aquela palavra penetra no coração dela, ela já esmorece, ela já muda o seu semblante e você pode ver, passa alguns dias, ela já está totalmente com cara de doente. Poxa, mas ela estava saudável até sexta-feira, ouviu o diagnóstico, segunda-feira já está abatida, cabisbaixa, parece que até perdeu peso, já está com aquela cara, né, derrubada, mas sabe o que é isso? Aceita a palavra de derrota. Aceita a palavra vinda daquele médico, aquele diagnóstico. Não estou dizendo que nós temos que ignorar isso, claro que não. Obviamente, se alguém ouve uma palavra dessa ou um diagnóstico desse, ele vai ficar abalado, com certeza. Mas nós temos que tomar uma posição, falar, ok, eu sei que é difícil. Ok, não há problema. Só que, doutor, essa é a tua palavra, esse é o teu diagnóstico, mas a última palavra, ela vem do meu Deus. A última palavra, ela sairá da boca do Senhor, ela sairá do trono da graça. E se Deus quiser me curar, Ele pode me curar. Isso serve, queridos, para qualquer situação, para qualquer situação.